Olá pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui ao vivo neste feriadão, no dia 19 de junho, aqui na Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM. Eu também transmitindo aqui ao vivo pelas minhas redes sociais, Carlos Augusto Sou Mais Eu, e você seja muito bem-vindo para participar daqui a pouco também. Vai poder interagir e fazer perguntas aqui no programa, um pouquinho mais para frente. Este programa foi um oferecimento para a Clínica Sou Mais Eu, estética holística avançada que cuida da saúde de dentro para fora e de fora para dentro. Temos mais de 80 procedimentos cuidando de você de uma forma integrativa e multidisciplinar. Informações sobre a clínica você vai lá na rede social Sou Mais Eu Estética. Sejam muito bem-vindos nesse feriadão aqui. Então o tema de hoje é um tema muito bacana. Eu nunca, eu trouxe algumas coisas que eu nunca vi ninguém falando sobre os mentores espirituais. Então o que ninguém te fala sobre os seus mentores espirituais? Então, eu não vi ninguém de religião falando, eu não vi ninguém em podcast falando. Então, eu trouxe algumas coisas para trazer luz sobre esses grandes benfeitores que são os nossos mentores espirituais. Então sejam bem-vindos para conhecer um pouquinho mais sobre esses que estão intimamente na sua vida, mas às vezes você nem percebe a atuação sutil do que eles fazem aí no seu dia a dia na sua vida. Então, primeiro, todos nós temos mentores espirituais, sem exceção. Todas as pessoas têm mentores espirituais. Você tem um mentor principal, que é o mentor coordenador, o supervisor, chamado Anjo da Guarda. Anjo da Guarda não é Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel, Rafael, Zadkiel. Não, esses são arcanjos construtores que trabalham dentro do âmbito cósmico estelar. Então eles trabalham para o desenvolvimento não só do planeta, mas todo esse sistema, este universo. Então são seres que não vão estar observando, olhando o seu dia a dia. Para isso, foi designado o seu anjo da guarda, que ele é um antepassado da sua verdadeira família. E este antepassado é alguém que tem muita afinidade com você. Ele tem realmente muita afinidade. Ele é aquele que mais teve encarnações, conhece você no seu íntimo, nos seus pontos positivos e nos seus pontos de conflito, de desenvolvimento. Então por isso que ele é escolhido minuciosamente para ser aquele que vai te acompanhar. E o anjo da guarda, ele tem que estar vibrando, tem que estar já na quinta dimensão. Então ele já é um ser imortal. Então ele é um ser que já está vibrando e não precisa mais reencarnar aqui no planeta. Então é um ser que está na quinta dimensão. Este é o mentor principal e o primeiro mentor que você deve se conectar. Então este mentor, o anjo da guarda, você precisa da direção dele. Por que, Carlos? Por que preciso do anjo da guarda? Eu tenho lá os meus mentores lá da religião. Porque o anjo da guarda, ele supervisiona inclusive esses mentores. Ele está num patamar acima. O anjo da guarda, ele consegue visualizar você daqui e 6 anos no futuro. Os outros mentores conseguem ver você 4 anos para frente. Então ele tem uma profundidade de visão maior que os outros mentores. E o anjo da guarda, que não é esse arcanjo, que está lá na 100ª dimensão, ele é um mentor que está na 5ª dimensão. E é justamente aonde você que está me ouvindo aqui, onde nós precisamos buscar a 5ª dimensão, que é o plano eterno, é o plano onde não existe mais dualidade, é o plano vibracional onde não existe mais escassez, onde não existe conflito, onde não existe toda essa situação de escassez, de conflitos. Então é para onde nós devemos buscar. Eu sempre falo, quando você vê alguém falando de espiritualidade, onde fala de conflito, de guerra, de fala de diabo, que fala de não sei o quê, criando sempre a dualidade, a divisão, dividindo luz, sombra, cuidado, porque essa pessoa, na verdade, ela está ainda num padrão denso material. Ele não entendeu ainda e não ascendeu ao plano de 5ª dimensão. Depois você tem
mentores que trabalham duas linhas do conhecimento. A linha do desenvolvimento crístico, né? Ou seja, o caminho da ascensão espiritual. Estes são aqueles chamados de mentores da linha da direita. E depois do anjo da guarda, os primeiros mentores que você deve se conectar. São aqueles que trabalham dentro de egrégoras espirituais. E esses também são escolhidos como mentores por afinidade que tem com você, porque foram irmãos, foram pai, foram mãe, foram tio, foram tia, foram amigos de você em vidas passadas, e também por afinidade é escolhido para trabalhar com você. Os mentores espirituais, como o anjo da guarda, continuam buscando a sua evolução espiritual. Então não é porque deixou aqui o plano material que ele não precisa mais evoluir, não. Este processo evolutivo, ele continua mesmo quando, né, ele deixa aqui o plano físico. Então o anjo da guarda, os mentores também são escolhidos para também, como somos mentores, para também desenvolverem, para poderem crescer espiritualmente. E eles são colocados dentro de egrégoras espirituais para que, né, eles também possam desenvolver alguma linha de conhecimento e auxiliar você no seu processo. Então nós temos centenas de egrégoras de mentores espirituais, só que se conhece muito pouco dessas egrégoras. Por quê? Por causa da religião, acabou limitando. Então você tem ali, né, alguns conhecidos, os pretos velhos, linha de baianos, linha de boiadeiros, linha de marinheiros, linha linha de Pombagira, de Exu, né? Então esses são os mais conhecidos que você tem. Mas existem centenas de egrégoras, de mentores espirituais que você, né, ainda não conhece, estão conectados a você. E aí, né, é o que eu também digo, né? Às vezes a pessoa fala, eu trabalho com Exu A, Exu B. Você não tem somente um Exu. Você tem, né, dezenas de Exus. E tem alguns que eu conheço que tem centenas de Exus. E dezenas de Pombagiras. Só que a linha da esquerda, também onde tem Exu e Pombagira, trabalha uma outra linha de conhecimento, que é o desenvolvimento material. É você realizar na matéria. Só que o que acaba acontecendo com grande parte das pessoas? Elas vão buscando o Exu, querendo interesses pessoais, querendo fazer barganha e troca. Eu nunca esqueço, quando eu fui algumas vezes na religião Umbanda, quando eu ia lá no dia, né, na gira lá de Preto Velho, tinha lá meia dúzia, né, de gente. Do marinheiro tinha lá mais meia dúzia. Quando era dia de Exu, estava lotado, porque é o dia de pedir. Então, eu via, meu Deus do céu, as pessoas realmente não têm consciência do papel desses mentores espirituais. Então, os mentores da linha da esquerda, eles vêm, né, depois que você se conectar à direita, porque da direita vai te trazer a visão da sua missão, a sua visão crística de evolução espiritual. Quando você sabe o caminho da sua missão, quando você sabe o caminho crístico de evolução, aí você une também o poder material. Aí sim é a ligação perfeita. Só que o pessoal quer fazer, ele quer desenvolver primeiro grana, dinheiro, sem estar preparado, sem saber o caminho, sem saber a sua missão, seus objetivos que você veio fazer aqui. Aí você fica rodando em círculos e aí começa a reclamar que os mentores espirituais não te ajudam. É porque você quer tudo de maneira fácil, você não quer fazer a sua parte, você não quer se desenvolver, você não quer buscar, né, se aperfeiçoar. E os mentores estão para ajudar neste processo. Eu sempre falo e volto a dizer, existe um Carlos antes dos mentores espirituais, um outro completamente diferente depois que passou a conhecer os seus mentores espirituais. E todas as pessoas que eu conheço que começaram a se conectar com os seus mentores espirituais, não o mentor do médium que está na religião, o seu próprio mentor, essas pessoas cresceram espiritualmente de forma gigantesca. Então é que é muito legal. Por exemplo, que linhas de mentores, por exemplo, que poucas pessoas conhecem, né? Então, por exemplo, eu fui conhecer a minha linha de samurais. São espíritos guerreiros, espíritos de proteção, de blindagem espiritual, né? Então, quem já teve lá encarnações no Oriente tem essa linha. Tem a linha dos sacerdotes.
Então você tem aí, então tem vários sacerdotes, sacerdotes budistas, tibetano, sacerdotes hindu, sacerdotes shintoístas, sacerdotes egípcios, sacerdotes sumérios, sacerdotes mongóis. Então tem linhas de sacerdotes, várias, né? É uma egrégora gigantesca, onde também, né, é muito interessante para desenvolver a verdadeira espiritualidade. Então, esses mentores sacerdotes me ajudaram a entender a espiritualidade do jeito correto, de dentro para fora. Né? E então, você precisa entender isso. Né? Você precisa entender o que cada mentor pode auxiliar no seu processo. E aí o que eu percebo, né? As pessoas não fazem ideia nem de que mentores ela tem perto dela. Quando ela fala para mim, não, eu tenho lá um mentor, o Exu tal, eu tenho um mareiro tal. Não, quando eu vou ver, o mentor não é da pessoa. Esse mentor é do médium que atende ela dentro da religião. Então ela não conhece os seus mentores espirituais. E aí, este é uma coisa que aquela pessoa que quer buscar profundidade espiritual, aquela pessoa que quer entender o seu caminho, aquela pessoa que quer entender, né, de onde veio, o que veio fazer aqui e agora, nessa, né, cumprir a sua missão e para onde vai depois dessa vida, precisa conhecer os seus verdadeiros mentores espirituais, não os mentores das outras pessoas. Então, gente, né, tem a linha, por exemplo, dos mentores da linha militar. Pouca gente conhece, mas tem a linha, por exemplo, dos militares. Né? Então tem lá generais, comandantes, né? Tem lá a linha de generais, comandantes, a linha militar, ligados a algum. Né? Então ali, né, você acende uma vela vermelha, se você tem essa egrégora. Tem a linha dos gladiadores, ligados a Xangô. Então você tem lá a vela marrom, né, que você se conecta com eles. Tem a linha dos poetas, tem a linha dos artistas, né? Tem a linha, né, tem a linha dos escritores, todos eles você conecta com uma vela rosa. Né? Então, tem muitas, né, os mentores da linha da magia. Então você tem lá a magia druida, você tem, né, os magos druidas, você tem a magia wicca, você tem, né, você tem lá os magos cabalistas, você tem lá os alquimistas, você tem muitas e muitos vikings. Gente, são muitas linhagens. Você tem os mentores da linha da terra, da natureza, os elementais, da linha da terra, do ar, né, da água e do fogo. Também algumas pessoas têm afinidade. Né? Então, você precisa conhecer os seus mentores espirituais, e aí, né, eles vão trazer toda essa direção. Vocês sabiam disso, gente? Então, estou trazendo aqui aquilo que ninguém fala para você. Né? Os mentores são da sua família, tem muita afinidade com você. E é muito interessante, as pessoas falam, nossa, cara, me sinto sozinho. Nossa, mas a espiritualidade, nossa, mas eu sinto tão sozinho, né? Então você que se sente sozinho, que está me ouvindo aqui, quando você passa a se conectar com seus mentores espirituais, você não sente mais solidão. Você não se sente mais sozinho. Então, o que está faltando para você é se conectar com, né, os seus mentores. Aí você vai sentir família, você vai sentir conexão, inspiração, alegria, sem saber, né? Nossa, mas quanto tempo eu perdi? Por que eu não fui buscar isso antes? Então, gente, procurem conectar aos seus mentores espirituais. Eles, com toda certeza, são o caminho para te trazer direção, inspiração, para te trazer, né, conhecimento, para te trazer proteção, para te trazer direção, né, do seu caminho espiritual, para te trazer todos esses pontos. Então, precisa conhecer os seus mentores espirituais. E é muito interessante quando a pessoa vai desenvolvendo a sua espiritualidade. Ela começa a ser escolhida por, né, por aqueles famosos mestres espirituais, guias. Então, o que seria um mestre? Mestre é aquele que o mestre escolhe a pessoa para passar conhecimento. Então existem mestres no plano espiritual que não necessariamente são da sua família, mas eles também vêm para trazer conhecimento. Escolheram você como discípulo para passar conhecimento, uma verdade, né, trazer aí, né, um oculto para você, para despertar cada vez mais a sua visão. Os guias são aqueles invocados pelo anjo da guarda ou pelos mentores, aqueles são especializados dentro das egrégoras. Então, você está precisando se organizar financeiramente, né? Então você está com problema financeiro, precisa melhorar a sua gestão, o dinheiro aí render na sua conta. Então, muitas vezes,
precisa de alguém ali, não tem alguém na sua egrégora, vem um guia espiritual indicado pelo seu anjo da guarda para te auxiliar neste processo de gestão financeira. Você tem aí, de repente, né, um problema de relacionamento. E aí, o que é muito legal, você vai ter mentores dentro da sua linha da direita e também da linha da esquerda que vão te ajudar. Da parte financeira e prosperidade, tem Exus e pombagiras voltados para a prosperidade. Então, né, quem está buscando prosperidade é muito interessante. Quem trabalha muito essa linha, Exu do ouro, Exu, né, Exu veludo, Exu tiriri, são Exus muito voltados para a parte da prosperidade, né? Exus voltados para isso. Parte de relacionamento afetivo, aí você vai ter lá, né, pombagira das 7 encruzilhadas, pombagira cigana, pombagira dama da noite. Então, quando você vai conhecendo os seus mentores, vai entendendo qual o papel de cada um e aonde eles podem te auxiliar na sua trajetória e na sua caminhada, gente. Olha que legal isso, né? Quanta coisa bacana, né? Agora, uma coisa que pouca gente fala, nunca vi ninguém falando também, é sobre as crianças especiais. As pessoas me perguntam, Carlos, as crianças, né, cristal, arco-íris, diamante, esmeralda, crianças ascensionadas da Nova Lei, elas têm mentores espirituais? Elas têm um anjo da guarda, né? O anjo da guarda que está aqui no plano físico, aqui no nosso plano, no nosso orbe, né? Então, nós temos aí o anjo da guarda. Esse aí as crianças têm. Só que é muito interessante, elas acabam tendo anjos da guarda mais elevados do que a gente que está aqui no plano, porque eles são crianças que já vêm com uma vibração dimensional mais elevada. Então as crianças cristal, normalmente, elas vêm com anjos da guarda, né, da sexta dimensional. E ela tem também o suporte dos seus mentores estelares, que são mentores da sua origem estelar cósmica, que também acompanham das naves o seu processo evolutivo. Né? E eu tenho trabalhado muito em conexão com esses mentores estelares também. Os povos arcturianos, pleiadianos, orinianos, andromedanos, sirianos, capelinos, de Vega, veganos, né, também tem aí, né, então muitos e muitos mentores de Alfa Centauros, Alfa Oriones, Alfa Dracones. Então, tem esses mentores acompanhando também essas crianças. Quando você vai para crianças, por exemplo, né, de sexta dimensão, então você tem lá, ou seja, as crianças cristal, elas são acompanhadas por mestres, por anjos da guarda iluminados, que estão na sexta e sétima dimensional. Então, né, seres iluminados. Quando você vai para as crianças diamante, quando você vai para as crianças arco-íris, as crianças esmeralda, elas são acompanhadas por mestres ascensionados de oitava dimensional e acima. E aí, crianças ascensionadas, logicamente elas já são mestres ascensionados reencarnados, são acompanhados também pelos Chohans, pelos diretores, aqueles que estão na 26ª dimensional. Quando você vai para as crianças da Nova Lei, são acompanhados pelas altas hierarquias também dos Chohans, diretores aí dentro das 7 linhas da expressão do amor de Deus. Então, gente, são muitas e muitas e muitas hierarquias, muitas egrégoras. E indico para vocês, né, eu vejo as pessoas perdidas, as pessoas sem direção, as pessoas sem saber para onde ir, o que fazer, porque elas não conheceram os seus mentores espirituais. Elas estão dependendo dos mentores espirituais de outras pessoas, de outros médiums. Elas estão dependendo da religião para trazer a direção para ela. E aí, né, religião é antiga era, nós estamos já na nova era. Então, o ser humano espiritualista, quântico, de nova era, ele não precisa mais de religião. Ele vai se conectar com a sua egrégora espiritual, com seus mentores, de dentro para fora. E ele tem todo o suporte, toda a direção que ele precisa, sem precisar estar no local. Aí as pessoas falam, mas Caio, mas eu gosto da religião. Então você vai lá, se você gosta, sente bem, você vai. Né? Não é ninguém impedido a nada, mas quando você tem esta conexão, quando você sabe aonde buscar este conhecimento, junto aos seus mentores, cada vez mais a religião vai fazer menos sentido na sua vida. Então, você que está aí, precisa conhecer os seus mentores. E aproveitando agora, eu estou aqui, eu quero ajudar você, eu quero trazer uma linha de mentor que você talvez não conheça. E como se conectar com esse mentor que está aí próximo de você.
né? Então eu vou trazer alguns mentores para você que estão aí próximos, para você já começar a ter essa conexão agora, porque eu venho aqui para atender você. Então, você que quer participar, pode ligar aqui na rádio, né? Então pode fazer a ligação aqui diretamente na rádio, ou você pode também mandar o seu nome completo e data de nascimento pelas redes sociais aqui, e vai ser um prazer te atender e dizer uma das egrégoras, uma linha de mentores espirituais que você tem, talvez você nem sabia que você, né, tem essa egrégora com você. Então, né, para participar aqui, é só você ligar aqui no telefone 11 31 71 02 21 11 31 71 02 21 e 3262 4490 11 São Paulo. Então vamos lá, né? Vamos começar a atender o pessoal. E lembrando, tá? A segunda parte do programa tem sorteio. Então, você que quer participar, tá aqui, só seguir a rede social e entrar na live lá para você poder concorrer. Eu vou jogar a palavra-chave e você vai colocar a palavra-chave, você concorre também ao sorteio. Vamos lá, bom dia! Bom dia! Quem está falando? É Cleusa, da Vila Matilde. Cleusa da Vila Matilde, seja muito bem-vindo. Um abraço para todo mundo da Vila Matilde, aí Zona Leste. Cleusinha, fala para mim, meu anjo, seu nome completo, data de nascimento. E se é dentro do tema de hoje, você tem outra pergunta. Seja bem-vinda. Eu queria saber do meu mentor. Meu nome inteiro é Cleusa Peninque Buzzi, Nossa, não... 4/10/59. Fala de novo o seu nome, meu anjo. Não entendi. Fala de novo o seu nome completo para mim. É Cleusa Peninque Buzzi. Ok. Você tem aí uma linha, né? Olha que interessante, você tem 2 mentores samurais. E tão próximo de você. Tá sentindo muito cansado ultimamente? Sim. Tá, você está sendo muito atacado espiritualmente. Quando vem o mentor samurai, ele vem para trazer blindagem, proteção espiritual para você. Então, para se conectar com esses 2 mentores samurais, você pode acender uma vela azul escura, tá? Ou simplesmente invocar a presença deles. Eles vão te trazer proteção, segurança, né? Trazer aquela coisa de segurança, sabe? Tá sendo protegida, de blindada, tá bom? Tá bom. E aí, com acendendo a vela, vai te ajudar, eles vão ter mais facilidade de criar as proteções. Porque você também está sendo muito atacado espiritualmente, vampirizada também, né? Então eles vão ajudar neste processo. Tá bom, meu anjo? Tá bom. Prazer falar Vela com você. azul, né? Vela azul escura, tá? Não é clarinha, não, é bem azul escura, azul cobalto, tá bom? Tá bom. Um abraço Obrigada, para você. Uma... Temos aqui a Renata Aparecida Gaspardo, do dia 11/9/73. Tem aqui Pombagira Cigana, perto de você, né? Pombagira Cigana, né? Então assim, quem não, né, tem conhecimento de mexer com a esquerda, aí é o que você pode oferecer, né? Rosas vermelhas, pega 7 rosas vermelhas, mas não oferece só para Pombagira Cigana, oferece para todas as suas pombagiras. Você tem 22, tá? Pode ali espirrar um perfume ao redor dessas 7 rosas vermelhas e oferecer também para as pombagiras, tá? Ela está próxima de você, está te ajudando também, né? Para você conhecer cada vez mais a sua essência, né? Tirar também sentimentos de culpa, sentimentos de julgamento, tá? Então ela está te ajudando neste processo. Tem mais na linha? Vamos lá, bom dia! Bom dia! Quem está falando? É Patrícia Barbieri. Patrícia Barbieri, seja muito bem-vinda, meu anjo. Fala a sua data de nascimento e a sua pergunta. É 12/6/76. Eu tenho muitas perguntas, mas saber sobre os meus mentores seria muito proveitoso. Legal, você tem 42 mentores da sua linha da direita, 42 Exus, 12 pombagiras, tá? Você está com problema financeiro? Problema financeiro não, estou com problema de relacionamento. Mas tem com perto de você, tá? Trabalhando em você, perto um Exu do ouro, trabalhando perto de você. Quando está trabalhando... na verdade tem uma questão financeira envolvida na minha relação, então faz sentido. O Exu do ouro, quando ele está próximo da pessoa, ele está ajudando ali em alguma questão material, tá? O que você pode fazer para ajudar? Você pode pegar 7 moedinhas, né, de 10 centavos, de 25 ou de R$1, iguais, oferece numa encruzilhada para o Exu do ouro, tá? Maravilha. Isso aqui vai ajudar. Ele está trabalhando sim na questão financeira para você, tá? Questão afetiva, tem aí Pombagira da dama da noite próximo de você, também te auxiliando.
Então, aquilo que eu falei aqui para Renata serve para você também. Pega 7 rosas vermelhas, monta um vaso bonito, oferece para todas as suas pombagiras, tá? Que você tem aí, né? Você tem aí 12, né? Então, oferece para ela, passa o perfume adocicado em volta, tá? Ela tá te ajudando também a você conseguir desconectar. Aquilo que ela tô mostrando, que tá muito ligada essa pessoa, né? E tem questões kármicas aí também, viu, Patrícia? Então ela está tentando fazer. Eu tô casada, eu tô lutando para continuar casada. Então, mas tem alguma questão aqui de relacionamento, questão kármica, que talvez seja importante você fazer uma consulta e entender, tá? Porque algumas coisas vão se encerrar, alguns ciclos vão se encerrar, tá? Tá. E ela está querendo te mostrar isso. Aí, eu não vou entrar muito aqui, tá? Se você quiser, eu falo com você no particular, tá bom? Mas tem algumas coisas aqui que realmente na sua relação precisam encerrar algumas questões aí, tá? Quer dizer que vai terminar o relacionamento? Não. Mas tem alguns ciclos que vão precisar ser encerrados para talvez trazer renovação, para trazer aí, né, uma nova energia, um novo ar para o seu relacionamento, tá bom? Maravilha, muito obrigada. Legal. Eu vou fazer um intervalo aqui, gente, e volto daqui a pouquinho com o programa Sou Mais Eu. Eu volto já já.